Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Andrade e essa é a nossa segunda videoaula de produção textual. Nela, a gente vai aprender um novo gênero. Na verdade, para vocês relembrar e ampliar um novo gênero textual, o conto. Vamos juntos? Bom, pessoal, o conto é um dos gêneros textuais que eu mais gosto. Eu acho que a inventividade, a permissão que o conto nos dá, o aprofundamento reflexivo que o conto nos permite, é o que faz dele um dos gêneros mais explorados da literatura universal. Então, ao lado do romance, ele é um dos gêneros textuais mais produzidos dentro da literatura. E eu, particularmente, adoro ler. E aí a gente tem vários tipos de contos. Vocês aprenderam os contos de fada, os contos maravilhosos, e a gente vai ampliar agora, por exemplo, para o conto de terror, para o conto de suspense, para o conto fantástico, para o conto de atmosfera. Então são várias as possibilidades. Eu particularmente adoro os contos de terror, eu adoro aqueles contos macabros, aqueles contos que nos fazem ficar com medo, aqueles contos de atmosfera, que são contos de atmosfera, aqueles contos que deixam uma tensão no ar. Então é um gênero textual que eu adoro, eu leio muito, eu sempre tenho um livro de contos na cabeceira da minha cama, que eu leio antes de dormir. Tem contos também de amor, para quem gosta de amor, contos de humor. Então, é um gênero com uma vasta amplidão temática, certo? E olha só, pessoal, o que a gente tem que entender no conto? É que ele é curto. Ele é um gênero textual narrativo curto, ele não é longo. Então, tudo no conto é muito importante. Há uma estudiosa da Universidade de São Paulo, uma das maiores estudiosas do conto, a Nadia Gottlieb, ela fala assim que tudo no conto conta. Ou seja, tudo no conto é essencial, tudo no conto é importante. Aquele detalhezinho dado pelo narrador em algum momento, ele é importante para que a gente compreenda toda a mensagem, toda a intencionalidade que o autor quis colocar naquele texto, toda a intencionalidade significativa. Então você precisa prestar atenção em tudo. Enquanto escritor, e vocês vão produzir textos em produção textual, contos em produção textual, é importante que vocês entendam que tudo aquilo que vocês forem colocar no conto, tudo aquilo que vocês forem escrever é de extrema importância e tem que ser colocado dentro da essencialidade do conto, tá certo? Ainda mais vocês que vão escrever um conto de apenas 30 linhas. Então é um texto ainda mais curto, tá certo? Então olha só, como eu já disse, ele é um texto narrativo, é uma narrativa literária, geralmente curta, com economia de meios, como tempo, espaço, personagens. Então você tem, gente, tempo e espaço pouco desenvolvidos. Enquanto no romance você tem um detalhamento desse tempo e espaço, no conto não. Você vai falar somente aquilo que é essencial. Aquele conto Natal na Barca, né? Vocês podem encontrar aí para leitura. Natal na Barca, que conta a história de uma mulher que está viajando num barco, certo? E aí tem uma outra mulher segurando o seu filho. O Natal, porque faz até menção, né, ao quê? A mulher e o filho. Olha para vocês verem como é importante. Faz menção ao quê? A comemoração que a gente faz no Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, mamãe ali amparando, embalando o seu filho. O canoeiro poderia ser visto como José. E eles estavam também numa mudança, numa caminhada, né? Então, esse caminhar da família de Jesus de Nazaré é expresso pelo barco. E aí a narradora, né, da história, a personagem principal do conto, está ali na barca. E aí, pessoal, a respeito do espaço, a única coisa que a gente sabe é que eles estão numa barca. Em alguns momentos ela fala da coloração da água do rio, que representa o entardecer. Então aí você tem um tempo dentro da narrativa, né, que é esse entardecer. A narrativa não é longa, então a história, o tempo em que a história se passa não é longo, talvez alguns minutos ou horas, não fica claro isso, é o tempo suficiente para criar uma certa angústia na narradora, que é feita em primeira pessoa, e em nós, leitores, mas é um texto que não fica explorando. Por exemplo, ele não fala da vegetação, da margem do rio, ele não fala muito, a narradora, né, que é uma mulher, não fala muito a respeito de como é essa barca, se é uma barca velha, se é uma barca nova. Ela fica ali, gente, descrevendo aquilo que vai nos fazer sentir o que ela está sentindo.
Então, à medida que ela vai tendo sentimentos, à medida que ela vai construindo o seu processo de angústia, ela vai descrevendo algumas poucas situações que vão trazendo para a gente também essa angústia, certo? E aí, gente, o foco está na célula dramática, mais especificamente no clímax, ou seja, no momento de maior tensão. Eu gosto de comparar esse clímax com uma montanha-russa, certo? Então, a montanha-russa, ela vai subindo, né? Ali quando você está na montanha-russa, ela vai subindo, subindo. Quando ela atinge o seu cume, é o ponto de maior tensão. Naquela hora que faz a curvinha assim para descer, não é isso que você está desesperado, seu coração está quase saindo pela boca? Então, isso é o clímax, é o ponto de maior tensão. No Natal na Barca, por exemplo, o clímax é o momento em que que a narradora tem certeza que o filho, que a mulher que está na barca junto com ela, morreu. Ela tem certeza que aquela criança morreu. Aquilo atinge um ponto de angústia, de desespero tão grande que isso é transferido para a gente também. É o ponto mais tenso da narrativa, é o que a gente chama de nó. É o nó, é o ponto alto da narrativa, não é isso? E aí você tem alguns autores que destacaram na contística brasileira, né? E você pode consultar, olha, Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, que eu adoro, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e o Dalton Trevisan. A Lígia Fagundes Telles tem um conto muito interessante que chama Apenas um Saxofone. É uma história de amor triste, não vou negar, mas é uma história muito bonita, é um conto muito bonito. Adoro esse conto, tá certo? É uma subcategoria de conto popularizada no século XX, é um microconto. Gente, o microconto ele se popularizou tanto ao longo dos anos que eles criaram, eles desenvolveram uma característica ainda, uma modalidade ainda mais curta. Então são os microcontos. A gente não vai produzir microcontos, mas eu tenho microcontos de 2 linhas, por exemplo, de 1 linha. São considerados contos e servem ao canal virtual, né, a internet que a gente tem hoje. Tá certo? Então, características do conto: é um texto narrativo, curto, com foco na ação, no clímax. Tem uma única célula narrativa. O que é a célula narrativa? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Tem uma única célula narrativa, tá certo? Então o conto vai ter só um clímax, só um momento de tensão, tá certo? Então vamos para a estrutura. Poucos personagens, às vezes só uma personagem, 2, 3. Esse Natal na Barca que eu dei o exemplo para vocês tem 4 personagens, certo? Sendo que 2 das personagens não falam, uma personagem fala muito pouco e a narradora fala quase nada, então é praticamente todo o trecho narrativo, quase não tem falas. Um espaço limitado, então você não fica desenvolvendo espaço demais, você não fica falando espaço, caracterizando o espaço, certo? Um recorte temporal reduzido, então a história se passa em pouco tempo. O enredo, esse é o ponto mais importante. Lembra da célula narrativa que eu falei, do conflito? A apresentação, que você pode encontrar com o nome introdução, são os dados iniciais, são as informações iniciais ali. Complicação, que é tudo aquilo que vai acontecendo para te levar lá no cume da montanha-russa, lá no clímax, no ponto central. O clímax, que é o ponto de maior tensão, e o desfecho, que é a resolução. Só que o conto, pessoal, ele adora romper com essa estrutura de apresentação, clímax e desfecho, certo? Apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então você pode encontrar contos que já comecem pelo meio, que já comecem no clímax, contos que não tenham desfecho, que o final fica aberto. Agora, veja só. Não é no meio da narrativa você parar, não. É você não resolver a problemática do conto, tá certo? Então, por exemplo, tem um conto que é do Moacir Scliar, que conta a história do Samuel. O Samuel era um homem que estava cansado da vida que ele levava. E aí, o que ele fazia? Ele mentia para a mulher que ele tinha que trabalhar sábado, trabalhar muito, então ele saía cedo dizendo que ia trabalhar, mas na verdade ele ia para um hotel, gente. E ele levava alguns poucos sanduíches que a sua mulher fazia, e ele passava o dia nesse hotel dormindo. E aí o autor, Moacir Scliar, fala de algo... Perdão se eu tiver errado o nome do autor, tá? Se não for Moacir Scliar, é Dalton Trevisan, tá? E aí, pessoal, nesse conto, ele... Lá no hotel, ele faz
algumas poucas reflexões a respeito de si, a respeito da vida, mas esse conto não chega numa conclusão, não chega no desfecho, se essa situação vai melhorar. A mulher parece que percebe que ele vai a descansar, ela até suspeita que ele tem alguma amante, alguma coisa, mas nada se resolve, nada fica concluído. Narra esse dia dessa pessoa e pronto. Então nem sempre eles precisam ter um desfecho, tá certo? A introdução é, na maioria dos casos, omitida e com seus elementos distribuídos ao longo do texto. Então, às vezes, pessoal, não fala, como o Natal na Barca não fala diretamente, deixando no primeiro parágrafo, como a mulher foi parar ali, o que ela estava fazendo. Isso vai sendo dado ao longo do texto, você vai percebendo isso, tá? A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início repentino, sem aviso. Então, quando você começa a ler um conto, parece que você já está lendo ele há muito tempo, parece que a história já foi dada há muito tempo, porque já está num nível de tensão, de complicação muito grande, né? Um conto é construído com uma linguagem objetiva, direta, privilegiando as ações, e um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que as ações. Tá certo? Então, em alguns casos, pessoal, você vai ter ali a reflexão, como esse o Natal na Barca. A mulher fica ali refletindo, ela não faz quase nada, ela tá sentadinha assim, ó, igual eu aqui, ó, parada no barco. Mas a cabeça dela ali, ó, tá tic-tac, 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 um turbilhão de coisas. Agora, você tem contos também. Gente, esse é interessantíssimo. O Coração Delator. Esse conto se passa todo na cabeça, no desespero do narrador, da personagem principal. O personagem principal mata uma pessoa, olha só, mata uma pessoa e esconde essa pessoa morta debaixo do assoalho da sua casa, certo? Estados Unidos, as casas são todas de madeira, o assoalho, né? Então, pega, arranca ali o assoalho, esconde a pessoa lá debaixo, tapa o assoalho de novo, coloca um tapete por cima. E aí, gente, a polícia começa a investigar. E aí ela chegou ao ponto que a última vez que a pessoa morta foi vista ali na rua do assassino. E aí ela vai batendo. Gente, o assassino fica tão desesperado, que começa a se entregar. Por quê? Porque a polícia entra na sua casa, senta na sala, e aí, pessoal, o assassino começa a escutar o coração bater debaixo do assoalho. Por isso o coração delator, né? Mas isso tudo, gente, se passa na cabeça dessa personagem, na cabeça desse assassino. E ao final o assassino se entrega e fala, pronto, foi eu, acaba com isso logo, foi eu que matei. Porque ele não aguentava mais escutar o coração, sua moral, né? Então tudo isso se passou no psicológico dessa pessoa, as perguntas foram poucas e a polícia não suspeitava diretamente ali da personagem, não é isso? É um conto muito interessante também. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês, leiam aí com o QR Code do celular de vocês, com o leitor de QR Code ou com a câmera, um conto chamado Então Adeus, da Lígia Fagundes Telles. Nesse site aí, é um blog, você vai encontrar vários outros contos, tá certo? Mas podem ler só esse, tá bom? Para esse momento, eu não vou passar proposta de redação nesta videoaula. Proposta de redação vai vir em outras. Para essa videoaula, eu quero que vocês respondam os exercícios do livro Poliedro da página 129, tá certo? E é preciso que vocês tirem foto dessa página e enviem lá para Google Classroom, que eu vou olhar se vocês estão fazendo. Tá certo? Eu espero, pessoal, que vocês estejam cuidando da mente e do corpo nesse momento de quarentena, que vocês continuem aí no ritmo de estudo de vocês, que não fiquem desmotivados, tá certo? Não é porque a gente tá em casa, que a gente não pode sair, que a gente não tem mais esse encontro presencial, que você não deve fazer as coisas. Continue empenhado, continue se esforçando, é importante. A gente está vendo agora o quanto a ciência, o quanto o conhecimento é importante, né? É dele que vai sair aí, do conhecimento que vai sair a salvação para esses nossos dias, né? A solução, a cura para o coronavírus. Então é importante a gente estudar, a gente se manter firme. Use esse momento para se dedicar ainda mais a você e aos estudos da sua família, tá bom? Eu tô morrendo de saudade de vocês, principalmente que é o 9º ano, é o nosso último ano juntos na escola, não é isso? Então eu espero reencontrá-los em breve, tá bom? Para que a gente possa trocar aí as experiências desse momento, tá certo? Um beijo, um abraço e até mais.